O podcast é uma mídia que permite diferentes experimentações, formatos, indo das coisas mais simples como uma entrevista, um bate-papo, até coisas mais complexas como podcasts jornalísticos, como é o caso do Serial, ou até mesmo podcasts roteirizados, como é o caso do Welcome to the Night Vale, que é muito legal, se vocês não conhecem, dê uma pesquisada, e do Homecoming, que veio a se tornar essa nova série da Amazon Prime, que é no mínimo curiosa. Have a seat, please. We can get started. Antes de eu comentar mais sobre a série, se esse é o primeiro vídeo no canal, assine aqui embaixo, no vermelhinho, e deixe um legalzinho que isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado. A turma acompanha a Heidi Bergman, que é uma terapeuta que trabalha com veteranos de guerra com estresse pós-traumático. Ela trabalha num programa chamado Homecoming, que tem como objetivo, finalidade, reinserir esses soldados na sociedade. Ao mesmo tempo, a gente acompanha uma outra Heidi, alguns anos depois, trabalhando como garçonete, só que ela não lembra de nada do seu trabalho anterior e ela é confrontada, ela é visitada por um funcionário do Departamento de Justiça atrás de respostas. Homecoming é uma série curiosa porque ela no primeiro momento parece que é uma coisa, só que na verdade ela acaba se tornando outra, tipo o que Maniac fez em Homecoming. No primeiro momento a gente acompanha um roteiro que mais parece um quebra-cabeças, onde a gente não consegue entender direito o que está acontecendo no passado e no presente, e a gente é capturado para tentar entender o que é esse programa que os soldados fazem parte, ao mesmo tempo que a gente tenta entender como que a Heidi perdeu a memória dela, e tudo isso carregado com um alto teor conspiratório. Ainda mais porque quem assina os 10 episódios dessa série como diretor é o Sam Esmail, que é o cara que criou o Mr. Robot. Ele traz aquela assinatura para dentro dessa série, ele vai contribuir para criar esse ar de mistério, de estranheza e paranoia muito constante, que a todo momento faz a gente duvidar do que está acontecendo, da gente não acreditar naqueles personagens, e a todo final de episódio eles colocam uma música que é muito pungente, ela é muito incisiva e que incomoda a gente, e a todo momento faz a gente acreditar que nesse final de episódio vai acontecer alguma coisa muito chocante, reveladora, e faz a gente ficar preso para acompanhar até o próximo episódio, e até o próximo episódio quando a gente vê, já assistiu os 10. Mas a grande questão é que, por mais que tenha toda essa questão de mistérios, a série ela é bem simples e as revelações dela são feitas de formas bem tranquilinhas, sem grande alarde. Se você piscar, às vezes você até perde a revelação dentro da série, e se você for assistir por toda essa questão de mistério, conspiração, achando que vai ter uma grande revelação, ou vai ter um plot twist que vai fazer você rever toda a série por um outro prisma, por um outro olhar, pode ter certeza que vai ser uma série bem decepcionante nesse sentido. O foco da série é desenvolver os seus personagens, sobretudo a figura da Heidi e as relações que ela tem com um dos seus pacientes e com o próprio supervisor dela, o Colin no caso. Isso se dá através de longos diálogos. E eu até entendo porque, levando em conta que a base da série é um podcast que é basicamente áudio, faz sentido a série ser bastante verborrágica. E ao longo da temporada a gente vai acompanhar muito uma questão que vai abordar sobre governo, sobre exército, sobre trabalho, a questão das memórias dos soldados e como que isso afeta os traumas deles. Isso é bem desenvolvido. O único problema que isso acarreta por consequência é que, justamente por ser muito verborrágico, os diálogos serem longos e tal, chega um ponto que fica bem cansativo porque o ritmo da série ele é bem vagaroso, tipo, tem uma revelação aqui, um acontecimento ali, mas não é nada que exploda a tua cabeça, como eu disse. Então cabe a você ficar engajado para querer assistir mais e mais dessa série. O que se sobressai e ajuda a não tornar a série extremamente maçante é justamente a direção que o Sam Esmail trouxe para ela. Porque eu confesso que eu não gosto muito do trabalho dele como diretor da segunda temporada de Mr. Robot, porque na primeira temporada ele criou uma estética, um uso de planos que outros diretores souberam usar em prol da narrativa, enquanto quando ele assumiu o controle total da sua série, inclusive dirigindo, ele pegou o que era um elemento narrativo e passou a usar a exaustão sem necessariamente ter algo a dizer sobre aquilo, e eu achei bem chato. Só que aqui em Homecoming fica claro que tem um amadurecimento dele, isso é visível, é perceptível enquanto a gente assiste. Ele usa planos que não são tão comuns assim, planos aéreos dentro de salas mesmo, câmeras que são aquela câmera estática que vai acompanhando um veículo, uma pessoa andando, usa planos longos, planos sequência que acompanham o personagem saindo de um cenário e indo para outro, aí ele sobe a câmera e passa a câmera pelo vidro
vidro e volta. Isso é muito interessante porque traz esse ar constante, como eu já disse, de paranoia, de que a gente está dentro de uma teoria da conspiração e que a todo momento parece que todos os personagens estão sendo vigiados por alguma coisa maior do que eles. Mais interessante ainda é como que a série se passa na atualidade, só que a estética dela constantemente joga para décadas passadas, quase como se a Hyde terapeuta fosse uma década de 60, 70, talvez 50 até, enquanto que a Hyde garçonete seria na década de 80, e como que a década mais antiga, o aspecto Rachel da tela é full, a gente acompanha ela todinha preenchida, enquanto que o tempo mais presente, que seria o avanço maior, a gente acompanha a tela em letterbox, em 1 por 1, quadradinho, e isso, por incrível que pareça, eu acho uma escolha interessante para justamente separar uma linha temporal da outra, mas também condiz com a narrativa e tem uma justificativa de ser assim. Como eu disse, Homecoming é uma série que se foca nos seus personagens e nos seus diálogos, ela é bastante verborrágica, então nesse sentido a gente precisa ter um elenco à altura que felizmente tem. A gente tem o Bob Cannavale, que eu gosto desse ator, ele tem um carisma, um charme próprio dele, ele traz isso para um personagem que é um executivo arrogante, prepotente, que não mede esforços ou escrúpulos para alcançar seus objetivos. A gente tem o Shane Wingman, que faz um burocrata que trabalha para esse departamento de defesa, só que ele é muito apático, ele é um personagem que se não tivesse ali, não faria diferença, mas é engraçado como ao mesmo tempo ele é crucial para a gente conseguir levar a história adiante, mas quem rouba a cena, sobretudo, é justamente a Julia Roberts, que ela tem que atuar em dois frontes diferentes. Ela tem que fazer uma personagem num tempo que é mais simpática, que ela busca fazer a diferença, e como que ela vai mudando a percepção dela ao longo da temporada, e uma outra personagem, que é a mesma personagem por sinal, só que com uma outra mentalidade, num outro tempo em que não consegue lembrar de nada, e ela é constantemente pega por esse sentimento de desespero, pelas pessoas falarem com ela, ela não saber do que as pessoas estão falando. Enfim, a primeira temporada de Homecoming, ela é uma experiência interessante, ela é boa de assistir, ainda mais porque tem todo um tom de mistério e conspiração, mas que não necessariamente é o foco da série. Isso serve apenas para te capturar, mas vai se focar em diálogos, em personagens e em respostas simples, que podem ser justamente o que vai decepcionar quem espera algo grandioso. Assistindo a série, conforme a temporada foi passando, eu senti muito uma pegada de Laranja Mecânica, mas muito mais pé no chão. Então fica aqui a comparação, se isso é o suficiente para você dar uma chance para a série ou não. E isso, pessoas, vocês assistiram Homecoming? Gostaram ou não gostaram? Vocês escutam podcast? Qual é o podcast favorito de vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando na bolinha aqui do ladinho, para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa um legalzinho aqui embaixo e me sigam nas redes sociais, que a gente conversa de pertinho, troca ideia com vocês, avise quando está saindo de novo, que é coisa que vocês também podem fazer, claro, clicando no sininho aqui no YouTube. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.